uma das pessoas que eu mais respeito como cidadão, como homem, como profissional. Certo dia, disse que precisava falar comigo e começou a historiar uma dificuldade que ele estava vendo e enfrentando, que é a questão do saneamento básico. Havia um nicho de mercado, um medo, mas uma vontade de fazer alguma coisa. Demos início a, primeiro, tomar conhecimento de como eram esses equipamentos que havia necessidade de ser implantado. Fui conhecer de perto outras cidades que já estavam funcionando com esse tipo de equipamento. Eu sempre me lembro muito da primeira Kia, dos primeiros 7.500 que retirei do banco, depois os 15. E isso tem uma lembrança forte, que é o nascimento do primeiro neto. Então, a gente na maternidade, a primeira Kia sendo comprada. Então, acho que confundiu até a Kia com a cria e deu tudo certo, né? Aí, com a chegada dos primeiros equipamentos, mesmo de porte menor, isso já deu um impacto muito grande nos problemas que existiam. A gente foi vendo que onde a gente estava atuando diminuía o índice de doença, os problemas deixavam de existir, não tinha mais reclamações nos órgãos de comunicação. Isso em 30 dias caiu pelo menos pela metade. Em 60 dias você já tinha um índice aceitável. E aí o próprio governo, os órgãos responsáveis para que tudo isso desse certo, começou a exigir cada vez mais. Você vai tendo a cidade assoreada, né? Na medida em que você tem mais dejetos, mais lixo, mais pavimentação. A pavimentação significa falta de absorção da água, da chuva. E, logicamente, isso vai se refletir em algum canto. Então, de quando começamos até agora, a solicitação ela vai tendo necessidade de equipamentos com mais potência, porque você tem a tubulação tendo também uma carga de material dentro dela muito maior. O sistema de limpeza ainda era de uma forma muito arcaica, tupiniquim, com arame grosso, um vergalhão dobrado com um pano na ponta e o cidadão dentro do esgoto rodando e tentando desobstruir com o único instrumento que ele tinha, que era essa invenção simples, né? Isso, o que é que acontece? Você leva bastante tempo, é demorado, o homem tem que descer no esgoto, sem sombra de dúvida, ele acaba sendo infectado. Isso tinha que deixar de existir. Tivemos várias fases. Inicialmente, a Casal fazia com caminhões próprios dela. A gente foi crescendo a área saneada e era difícil comprar equipamentos novos, né? Ou manter esses equipamentos em bom estado de funcionamento. Então, a Casal passou a alocar esses equipamentos. Só que não tinha um contrato, assim como o da Resolve, um contrato único com 11 caminhões, como é o caso. A gente tinha contrato com várias empresas e contratos curtos, o que dava muito trabalho, porque a gente estava sempre renovando, não mantinha o mesmo padrão de trabalho, porque eram várias empresas. Então, optamos por fazer um termo de referência de um contrato maior, grande, para abranger Maceió como um todo, e a Resolve foi a vencedora. O contrato da Prefeitura com a Resolve é um contrato onde a Resolve fornece o equipamento com o operador do equipamento e a gente fornece o resto da mão de obra para desobstrução e limpeza de galerias de galerias. A Casal tem um contrato com a Resolve para manutenção do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Maceió e da cidade de Maragogi. E ele vai passar a atingir todo o estado, onde a Casal tem saneamento. A importância da Resolve é que ela detém a posse, ela é proprietária de equipamentos que fazem operações específicas fundamentais para a cidade ter um bom desempenho durante as chuvas. Se você está na seca no período de verão, você tem que ter a atenção preventiva. Na hora que chove, se essa prevenção não acontece, a gente vê o resultado. Começa a 1000 solicitações e a coisa exige um planejamento. Não é um serviço que ele acontece no estalar de dedos. A partir do novo contrato com a Resolve, ficou mais fácil acompanhar os serviços. Tanto pela qualidade dos equipamentos, o contrato prevê equipamentos com no máximo 2 anos,
Então, a gente tem equipamentos novos, como pela quantidade de equipamentos, a gente aumentou a frota, e também pela facilidade de você lidar com um único fornecedor. Então, é mais fácil você padronizar o serviço, você treinar o pessoal, você acompanhar. Então, foi feito todo um sistema de programação para que as horas sejam computadas e sejam somadas de forma real e correta. Hoje em dia, a gente está com os serviços praticamente todos dentro do prazo, que foi uma melhoria muito grande. Às vezes a gente chegava a acumular alguns serviços, o que para o usuário de esgoto é péssimo, né? Você está esgoto retornando na sua casa, não tem como esperar. Um passo importante também nesse novo contrato é que a gente colocou a manutenção preventiva, a manutenção que a gente faz normalmente à noite, por conta das artérias estarem mais obstruídas. Então, melhorou bastante para casal e melhora a imagem da companhia, porque a gente vai, antes do problema acontecer, a gente já está limpando determinadas artérias. A cada real investido, o governo deixa de gastar R$3, porque o funcionário não adoece, não se interna, não falta ao trabalho. Você limpar uma rede de esgoto significa dizer, você vai tornar ele mais fluente, você vai preservar aquele equipamento social, e cada vez que você limpa uma rede de esgoto, você leva junto inseto, mosquito, uma série de outras coisas que não aparecem nesse primeiro instante. A grande diferença da Resolve hoje, para algumas pessoas que estão no mercado, é a consciência do que você está fazendo, da importância do que é o saneamento, da importância que isso representa para os seres humanos, para a sociedade, para todo mundo. A Resolve é um instrumento de preservação da qualidade do meio ambiente. Ela trabalha diretamente na melhoria das condições desse serviço, das redes de esgoto, das estações de tratamento de esgoto, das estações elevatórias, das redes de coletoras de água pluvial. Ela começa como uma empresa, assim, muito com o conceito família, né? Família. Mas depois que a gente foi conhecendo mais profundamente o que é esse mercado, quem é o seu cliente, o que é que acontece com um equipamento dentro da cidade, o que é que resulta de um caminhão, de um misto, na cidade, a gente foi tendo a dimensão do que é esse serviço. Quanto a novos investimentos, que é o mais importante para o sucesso da Resolve, é os investimentos que nós fazemos na área de pessoal. Investimento com nossos motoristas, capacitação técnica, fizemos com nossos ajudantes, como manusear nossas mangueiras, com os nossos engenheiros, isso levando diretamente à fábrica para conhecer de perto os equipamentos, para depois fazerem com que esses equipamentos funcionem com muita tranquilidade nas obras contratadas pela nossa empresa. Os investimentos que passamos a fazer nesses últimos 2 anos supera a casa de quase 11 milhões de reais para atender em todos os municípios do estado de Alagoas. No Nordeste todo, ainda não tem nenhuma empresa no porte de qualificação, de treinamento que a Resolve se encontra hoje. E olhe que tenho certeza absoluta, consciência de que a gente precisa melhorar muito. Hoje a Resolve conta com uma frota de 25 caminhões, com o que tem de mais avançado para esse tipo de serviço. Contamos com um caminhão somente de hidrojateamento com um tanque de 10 mil litros. Contamos também com caminhões de sucção, com um tanque que varia entre 9 e 15 mil litros. Hoje nós contamos com equipamentos combinados de hidrojateamento e sucção de alta pressão, conhecido como misto. Um caminhão misto, compacto, que é justamente para serviços onde as ruas são um pouco mais estreitas. Nós contamos com o caminhão Roots, ele é um caminhão misto, também de hidrojateamento e sucção, porém com um poder de sucção e de pressão muito maior. Ele é muito usado principalmente na limpeza e na desobstrução do emissário submarino e das elevatórias, das estações elevatórias. Esse caminhão Roots, ele tem uma pressão potente com vácuo seco, que ele pode superar várias situações. Tanto distância
como profundidade. A gente suga a areia e as pedras e ele vasculha, dando assim mais precisão no serviço, né? Um serviço que vai passar um mês, ele faz em 2, 3 dias. E contamos também com o caminhão-pipa, que dá todo o apoio e agilidade no serviço no dia a dia. Nós estamos concluindo uma obra de uma estação de abastecimento, um sistema de abastecimento de água de Tatuamunha. Foi uma ousadia nossa, nós saímos do nosso métier, do qual nós tínhamos conhecimento maior, por uma obra que exige uma especificidade muito acentuada. A obra ela consiste num sistema de água composto de rede de distribuição, ligação às casas e, o principal, uma estação de tratamento nova, com um sistema semi-automatizado de tratamento. Onde está o projeto passando, há com certeza mais de 700 residências que são beneficiadas. E multiplica aí por aproximadamente 3, 4 pessoas por residência e veja que o benefício que trouxe para toda essa população aqui de Porto de Pedras. Logo que assumimos, tivemos uma preocupação imensa em tentar realizar essa obra, já que ia trazer um benefício enorme, que é a água encanada, para praticamente, vamos dizer assim, metade da população de Porto de Pedras, que é o povoado de Laje, Palmeira e Tatuamunha. Era captada a água lá precariamente, isso foi feito pela prefeitura uns tempos atrás, onde eles usavam um filtro pequeno de pastilha de cloro para abastecer parte da população, apenas uma fração do que vai ser abastecido por essa obra que é bem maior. Toda essa parte, exceto aquele tanque lá de 75 mil litros, toda essa parte aqui foi feita pela Resolve. E a barragem lá embaixo também. Em termos de diferente das outras estações de tratamento, primeiro é o tipo de tratamento, que a gente está usando uma dupla filtração. Em geral, as poucas estações que a gente tem de tratamento usa filtração direta, ou seja, tem uma eficiência bem menor. E outra vantagem é que ela é automatizada, ou seja, eu vou precisar de ter menos pessoas para operar essa estação. Isso vai fazer com que eu tenha um custo financeiro de operação menor e isso vai refletir em maior durabilidade da estação. A capacidade de filtragem dessa ETA aqui é de 58 mil litros a cada 8 minutos. Eu tendo água na barragem, e ela vai suprir perfeitamente a população que abrange o projeto. Ou seja, o risco que a população vai ter de ficar sem água ou de ter um sistema de parar de distribuir água por algum tempo é praticamente zero. Sem contar com todo o respeito ao meio ambiente e as especificações da FUNASA, do IBAMA, foi tudo muito bem respeitado. Também foi reunida toda a população para que fosse realmente levada em consideração a vontade do povo. Esse é o grande benefício de uma obra dessa. Ele é uma obra socialmente correta e de impacto ambiental mínimo, como se pode ver lá embaixo. Hoje a gente não tem nenhum sistema em Alagoas que tenha de saneamento ou de rede de água que isso aconteça. Então, essas cidades que estão sendo selecionadas agora em 2013, que a obra deve começar em 2014, vão seguir todos esses princípios. Para que isso? Aumentar a eficiência, reduzir o custo operacional e, principalmente, reduzir perda de água. Agora, Tatuamunha foi um laboratório, entre aspas, para a gente. Cada vez que eu passo hoje, quando eu cruzo na cidade e vejo um equipamento da Resolve, eu sinto um grande orgulho. Na realidade, é um conjunto de pessoas voltada com um único objetivo de o que fazer bem feito. Não é o simples fato de você fazer um serviço e cobrar por esse serviço. Você se sente um participante de um bem-estar da cidade, dessa cidade como um todo.